Olá! Hoje a gente vai falar de um acessório que é o queridinho de muitos arquitetos e decoradores. O espelho. Bom, esse é o Arquiteta Fora da Casinha, que é um canal feito não só para a gente se comunicar, como também para eu ajudar quem está reformando, decorando, através de consultorias online personalizadas. E o vídeo de hoje é aquela perguntinha que todos os arquitetos estão cansados de escutar. Você é arquiteta? Me dá uma dica! Sim, aqui nós damos dicas. Então vamos lá, a dica de hoje é sobre espelhos. O que a gente mais escuta quando a gente fala em espelho é: vou colocar o espelho para ampliar o meu ambiente, principalmente hoje em dia que a gente tem muitos apartamentos pequenos. E é fato, realmente funciona, realmente vale muito a pena você usar o espelho para ampliar o seu ambiente. Mas, sempre tem um mas, quando e como fazer isso? Porque nem sempre funciona como a gente gostaria. Então a gente tem que entender como funciona, inclusive, o nosso olhar para aquele espelho, para a gente entender como fazer com que ele amplie de uma forma bacana, né? Então a primeira coisa que a gente tem que prestar atenção aí é: qual é o cenário que a gente quer passar? Qual é o cenário que a gente quer que esse espelho reflita? Então, normalmente, quando a gente fala principalmente em ampliar ambientes, a gente fala em colocar um espelho numa parede. E a partir do momento que a gente coloca ele numa parede, ele vai estar dando uma impressão de que, além daquela parede, temos uma continuação daquele ambiente. Ou não. Falo sobre isso, explico isso melhor depois. A princípio, vamos pensar nesse raciocínio. O que a gente vai querer ver através deste espelho? O que a gente vai querer ver naquela parede? O que a gente quer que aquele espelho reflita? É lógico que você não vai colocar lá para refletir a porta da sua lavanderia ou então dentro do quarto de alguém, né? Invadir a privacidade de alguém. Pelo amor de Deus, não. Mas você pode refletir coisas bacanas que tem no seu espaço, uma vista bacana, uma parede legal. Então pense nisso. O que você quer dar ênfase, o que você quer que apareça, o que você quer replicar no seu espaço. Outro detalhe: como que você quer que isso aconteça? Então a gente tem duas opções: ou colocar um espelho, por exemplo, de piso a teto. Se você colocar o espelho de piso a teto, você não vai ver naquele trechinho, você não vai ver parede. Então a impressão que vai dar é que realmente o ambiente que você tá, ele está duplicado. A impressão que vai dar é que o ambiente que você tá tem uma continuação ali, porque você não vê uma emenda. Oi? Oi, tá atrapalhando um pouco. Tá bom, então, desculpa. Continuando. Você não vê uma emenda, você vê a continuidade do espaço onde você tá. Agora, se você, por exemplo, coloca um espelho menorzinho, de um tamanho de um quadro, de tamanho de uma janela, é óbvio que a sua mente vai interpretar que aquele espaço que você tá vendo está depois de um obstáculo, está depois de uma parede. Então, depende muito do que você quer no seu ambiente. Se você quer realmente ampliar aquele espaço, aquele cômodo da casa, então era legal que você usasse um espelho que fosse de piso a teto. Agora, se uma janela, aquele espaço já te ajuda, pode ser um espelho menor. Bom, e aí tem uma outra questão. Quando você usa um espelho para aumentar o ambiente, um espelho de piso a teto, por exemplo, você vai fazer com que a sensação espacial naquele ambiente mude. Então, por exemplo, se você tem uma sala muito compridona, vai, sei lá, de 3 por 9, e aí você lá no fundo da sala, você coloca um espelho, você concorda que a sua sala vai dar a impressão de, ao invés dela ter 3 por 9, ela vai ter 3 por 18, né? Ela vai virar um linguição. Então a gente tem que tomar cuidado com isso.
Agora, por exemplo, se você coloca um espelho na parede maior, se você coloca um espelho na parede de 9 metros, mesmo que você não coloque na parede inteira, porque 9 metros de espelho é muita coisa e muita parede para você deixar só com o espelho, mas naquele pedacinho que você colocar o espelho, vai dar a impressão que a sua sala ela não é tão estreitinha, ela não tem só 3 metros, ela tem 6. Certo? Então vai ficar muito mais aconchegante o espaço, porque ele vai ficar um pouco mais equilibrado. E o espelho, ele não serve só para ampliar os ambientes, né? Ele também tem a função prática dele no dia a dia. Colocar um espelho no hall de entrada é muito bom para quando você estiver saindo de casa, passar aquele batom antes de sair, ou então quando você chegar em casa, você dá uma olhada e ver como você tá no espelho. Espelho no banheiro, quem vai fazer a barba, a gente sempre usa o espelho no banheiro, a maquiagem, algumas vezes a gente faz no banheiro, algumas vezes a gente faz numa penteadeira, que também tem que ter o espelho. É legal você ter um espelho no closet, pra você ver como que tá essa roupa lá, bonitinha, antes de sair, enfim. Então, lógico que o espelho tem toda a funcionalidade dele. E aqui a gente não vai negar isso, mas a gente tá falando da sensação do espelho no ambiente, no espaço. E também você pode colocar espelho nos móveis. Então, por exemplo, uma cristaleira, você coloca um espelho e duplica ali a quantidade de taças, fica muito elegante, muito bacana. Uma técnica legal para você usar espelho é você colocar algum volume do seu móvel que você queira dar uma sumida com ele, porque a partir do momento que ele tiver com a superfície de espelho, além de um brilho bacana que ele vai ter, ele vai refletir as cores, as informações que tem ao redor dele. Então, por exemplo, uma prateleira, se você revestir ela com espelho, aquela prateleira ela vai ficar um pouquinho camufladinha ali no meio do contexto todo. Então, é uma solução bacana. E assim, nos móveis, você vai até onde a sua imaginação permitir. Tem aquela questão, uma dúvida que sempre que eu dou a ideia de colocar espelho num projeto, os meus clientes sempre me perguntam, e aí eu coloco com bisotê ou sem bisotê? Então, para começar, o que é o bisotê? O bisotê é um acabamento que fica nas beiradinhas, no perímetro do espelho ou do vidro, que ele fica mais rebaixadinho. E então, ele acaba funcionando como uma moldura para aquele vidro, para aquele espelho. E agora, eu uso com a moldura ou sem a moldura? É questão de gosto, né? A princípio, não tem um certo ou um errado. Mas eu tenho um raciocínio que eu uso para decidir qual que eu vou colocar em cada situação. Primeiro que num projeto que a gente vai fazer uma decoração um pouco mais clássica, o bisotê realmente ele vai dar uma valorizada, porque o clássico ele tem mais rico em detalhes e tal, e um ambiente mais, ou se eu for fazer uma decoração mais contemporânea, uma decoração com estilo um pouco mais industrial, aí vale muito mais a pena a gente fazer sem o bisotê. Essa é uma base, mas não é exatamente por aí que eu decido. Como eu decido? Eu decido a partir de onde vai estar este espelho. Então, por exemplo, se o espelho ele estiver ocupando uma paredona total, piso a teto, porque a gente vai estar passando aquela sensação de que o ambiente é duplicado, então não uso bisotê, porque não faz sentido você ter uma moldura num espelho que você não quer que nem que as pessoas se toquem que aquilo ali é um espelho. Então, neste caso, eu não coloco bisotê. Agora, se é um espelho que ele não vai ter nenhuma moldura, que ele vai estar solto numa parede, num móvel, alguma coisa assim, que é interessante que a gente entenda a borda dele, aí eu coloco um bisotê para dar um acabamento. Às vezes, apesar dele não ser numa parede inteira, ele tem as limitações dele, ele tá indo desde uma parede até um acabamento de marcenaria, até uma prateleira, até um rack. Então, aí não tem a necessidade também, ou pelo menos eu não vejo a necessidade de colocar um bisotê, porque ele já tem uma moldura feita por outros elementos. Então, é esse o raciocínio que eu uso. Mas aí vai de gosto, cada um faz como achar que vai ficar mais bonito, mais legal para o seu ambiente. Então, por hoje é isso. Se vocês tiverem outras dicas, tiverem outras ideias, sugestões, dúvidas sobre espelhos, escreve aí embaixo, porque eu posso responder se for alguma dúvida, ou as sugestões podem servir para outras pessoas que estiverem aqui vendo o canal.
Então é isso. Beijo. Tchau, tchau.